A pior solidão não é estar sozinho, é estar sentado à mesa com pessoas que fingem que você não existe enquanto planejam uma vida da qual você não faz parte. Aos 26 anos, eu deveria estar preocupada com minha carreira ou meu relacionamento. Em vez disso, eu passava os domingos tentando decifrar o código Morse dos olhares entre meus pais e meus irmãos, Dylan e Olivia. Sabe aquela sensação de que todo mundo sabe de uma piada menos você? Na minha família, a piada era a minha própria existência. Tudo começou a ficar claro, de uma forma cruel, numa tarde de terça-feira. Dylan deixou o celular desbloqueado na mesa da cozinha enquanto ia buscar um copo de água. Uma notificação saltou na tela. Um ícone de grupo, uma foto de todos eles sorrindo num churrasco que eu não lembrava de ter acontecido. O nome do grupo? Família Primeiro. Meu coração deu um solavanco. Curiosidade é um veneno que a gente bebe achando que é remédio. Abri o chat. Rolei para cima. O grupo existia há 8 anos. 8 anos de fotos de viagens, decisões sobre o Natal, discussões sobre problemas de saúde e piadas internas. Eu não era apenas esquecida. Eu era sistematicamente removida da narrativa. Enquanto eu mandava mensagens no grupo oficial da família e recebia respostas secas, ali no Família Primeiro, a vida pulsava. Dylan, Olivia e meus pais eram uma unidade. Eu era apenas uma prestadora de serviços emocionais que eles toleravam nos feriados. Mas o digital era apenas o reflexo de uma realidade física ainda mais brutal. Meses depois, eu estava rolando o feed do Facebook, quando vi um post de uma tia distante. Força, primo, rezando pela sua recuperação após o susto no coração. Meu pai teve um ataque cardíaco. Ele ficou internado por 3 dias. Houve revezamento no hospital, flores, orações no grupo secreto, que eu descobri entre um meme de gato e um anúncio de sapato. Quando liguei desesperada, minha mãe atendeu com uma voz de tédio. Ah, você viu? Pois é, não queríamos te incomodar, você está sempre tão ocupada com suas coisinhas. Minhas coisinhas. Era assim que ela chamava minha vida. Mas o golpe de mestre veio no mês seguinte. Decidi fazer uma surpresa e visitar minha mãe numa tarde de sol. Dirigi até a casa onde cresci, o lugar onde deixei marcas de altura no batente da porta e chorei meus primeiros corações partidos. Quando dobrei a esquina, meu estômago subiu à boca. Cravada no gramado impecável havia uma placa amarela e preta. Vendido. A casa estava vazia. As cortinas que minha mãe escolheu com tanto carinho não estavam mais lá. O caminhão de mudança já tinha passado há dias. Eles venderam a casa da minha infância, mudaram-se para um condomínio de luxo e não acharam que a filha de 26 anos merecia saber que o seu lar não existia mais. Fiquei parada diante daquela placa, sentindo o mundo girar. Eu era uma sem-teto emocional. Eles tinham se mudado, deletado o passado e me deixado para trás, como um móvel velho que não combinava com a decoração nova. Foi naquele momento, olhando para o quintal vazio, que algo dentro de mim quebrou. A tristeza, que tinha sido minha companheira por anos, deu lugar a uma raiva fria e calculista. Eu percebi que não adiantava pedir um lugar à mesa de quem não queria me alimentar. Se eu quisesse um lugar, eu teria que comprar a mesa inteira. E o destino, com seu senso de humor distorcido, estava prestes a me dar a oportunidade perfeita através de um telefonema de uma corretora que achava que eu sabia de algo que minha família tentava esconder a 7 chaves. A casa de lago do meu avô. O telefonema veio numa tarde de chuva, enquanto eu tentava me concentrar em planilhas no escritório. O número era desconhecido, um prefixo de uma cidade pequena no interior. Alô? Falo com a proprietária de 25% da matrícula 402? A voz da mulher era profissional, mas apressada. Aqui é a Patrícia, da corretora Lagos e Vida. Gostaria de saber se a senhora tem interesse em vender sua parte da casa de campo? Seus irmãos, Dylan e Olivia, já manifestaram a intenção de venda,
E seus pais estão intermediando para que os 4 netos recebam a liquidação. O ar sumiu dos meus pulmões. Fiquei em silêncio por tanto tempo que Patrícia perguntou se a linha tinha caído. 4 netos? Minha voz saiu como um sussurro. Do que você está falando? A confusão da corretora revelou o crime. Meu avô, o único homem que realmente me viu naquela família, tinha morrido há 5 anos. Ele deixou uma casa de lago espetacular, uma propriedade de alto valor, para os 4 netos. Mas, na leitura do testamento, meus pais e meus irmãos simplesmente esqueceram de me avisar. Eles não apenas esconderam a herança, eles a usavam. Durante 5 verões, enquanto eu trabalhava dobrado para pagar meu aluguel e me sentia culpada por não ser próxima o suficiente, eles estavam lá, bebendo vinho no deck, andando de barco, postando fotos no grupo secreto Família Primeiro. Liguei para minha mãe imediatamente. O tom dela foi de uma indiferença que beirava o sadismo. "Ah, isso?" ela disse, como se falasse de um pote de margarina vencido. "Nós achamos melhor não te contar, querida. Você sabe, propriedades geram impostos, manutenção, taxas de condomínio. Nós não queríamos te incomodar com despesas, já que você vive tão apertada. Dylan e Olivia cuidaram de tudo para você. Agora que decidimos vender para investir num negócio do seu pai, você vai receber um dinheirinho. Não é ótimo?" "Ótimo? Vocês esconderam um patrimônio meu por 5 anos para eu não ser incomodada? Vocês me roubaram o direito de usar a casa do meu próprio avô. Não seja dramática", ela cortou. "Assine os papéis que a Patrícia vai mandar e pare de criar problema onde não existe." Eles achavam que eu era a mesma garota de antes, a que aceitava as migalhas e pedia desculpas pelo incômodo. Mas eles esqueceram de um detalhe. Durante esses 8 anos de exclusão, eu não tive jantares de família, mas tive tempo para trabalhar. Eu era uma investidora agressiva e tinha acumulado uma reserva financeira que ninguém naqueles grupos de chat sequer sonhava. Liguei de volta para Patrícia. "Eu não quero vender a minha parte", eu disse, a voz agora firme, gélida. "Eu quero comprar." "Comprar?" a corretora gaguejou. "Mas seus irmãos querem vender os 75% deles para terceiros por um valor alto. Eu cubro a oferta, à vista. E eu quero o contrato de compra e venda pronto em 48 horas. Meus irmãos querem o dinheiro para as futilidades deles? Ótimo. Eu vou dar o dinheiro, mas eu vou ficar com a casa. Toda ela." A transação foi um massacre silencioso. Dylan e Olivia, gananciosos e achando que eu estava fazendo um empréstimo suicida, assinaram os papéis rindo, provavelmente comentando no grupo secreto como eu era instável por gastar tudo numa casa velha. Eles receberam o dinheiro e eu recebi a escritura única. O plano de vingança foi executado no sábado seguinte. Eu sabia que eles tinham planejado uma festa de despedida da casa, já que achavam que o comprador era um investidor anônimo de fora da cidade. Dirigi até lá com um chaveiro e 2 seguranças particulares. Quando cheguei, o carro do meu pai e os SUVs dos meus irmãos estavam na frente. O som da música vinha do deck. Entrei pela porta lateral enquanto eles brindavam com champanhe na varanda, celebrando o dinheiro que tinham acabado de ganhar de mim, sem saber que o investidor era a irmã que eles deletaram. Apontei para o chaveiro. "Troque todas as lechaduras, agora." Caminhei para a varanda. O silêncio que se seguiu quando me viram foi absoluto. Minha mãe deixou a taça cair, o cristal estilhaçando no chão de madeira. "O que você está fazendo aqui?" Dylan rosnou, levantando-se. "Essa casa não é mais nossa. O novo dono assume na segunda. Vá embora antes que eu chame a polícia." "Você está certo, Dylan. A casa não é mais de vocês. Mas o novo dono não assume na segunda. O novo dono sou eu. E eu assumo agora." "O quê?" Meu pai ficou pálido. "Com que dinheiro?" "Com o dinheiro de 8 anos sendo a filha invisível. Enquanto vocês viajavam e se escondiam em grupos de chat, eu trabalhava. Eu não sou um membro central, lembram? Membros centrais não precisam se preocupar com despesas, mas proprietários, sim." Olhei para o relógio. "Vocês têm exatamente 30 minutos para colocar tudo que é de vocês em sacos de lixo e sair da minha propriedade."
Os seguranças ali na porta vão ajudar a carregar se precisarem depressa. Você não pode fazer isso. É a nossa casa de família, Olivia gritou, as lágrimas de crocodilo começando a brotar. Não, eu disse, pegando o celular e abrindo a tela do grupo Família Primeiro que eu tinha fotografado do celular do Dylan meses atrás. Esta é a casa da Família Primeiro. E como eu nunca fiz parte desse grupo, vocês não fazem mais parte desta casa. Peguei o celular e enviei uma mensagem para o grupo oficial da família, o único onde eu estava. As chaves foram trocadas. Seus pertences serão deixados na calçada da casa nova de vocês, amanhã. Não me procurem, se virem. A expulsão foi visceral. Ver meu pai, o homem que escondeu um ataque cardíaco de mim, sendo escoltado para uma casa que ele achava que dominava, foi o prato mais bem temperado que já comi. Mas eu sabia que isso era apenas o começo. Eles iam tentar o contra-ataque. Eles iam usar o resto da família para me transformar na vilã. O que eles não esperavam era que eu já estava a 3 passos à frente, conversando com a única pessoa que eles ainda respeitavam e que eles também estavam enganando. A expulsão da Casa de Lago não foi o fim da guerra, foi o bombardeio inicial. Durante as 48 horas seguintes, meu celular transformou-se em uma zona de guerra. As notificações não paravam. No grupo oficial da família, o único onde eu ainda existia para eles, o tom mudou da indiferença para o linchamento virtual. Dylan me chamou de psicopata. Olivia disse que eu era um monstro sem coração que destruiu as memórias da infância dela. Minha mãe, em um áudio de 3 minutos intercalado por soluços falsos, jurou que nunca me perdoaria por humilhar meu pai na frente de estranhos. Eles não mencionaram a exclusão de 8 anos. Não mencionaram o ataque cardíaco escondido. Não mencionaram que usaram minha herança em segredo por meia década. Na narrativa deles, eu era a filha instável que, após um surto de ganância, decidiu expulsar a própria família de sua casa sagrada. Eu não respondi a uma única mensagem. Em vez disso, bloqueei todos. Mas a liberdade física precisava ser tão sólida quanto a digital. Eu tinha o dinheiro, tinha a escritura da Casa de Lago, mas eu precisava de um lugar que fosse meu, desde o primeiro tijolo. Um lugar onde eles não tivessem memórias para usar como arma. Enquanto eles se amontoavam na casa nova que compraram sem me avisar, eu agi com a precisão de quem não tem nada a perder. Comprei uma residência em um bairro de classe alta na capital, um refúgio moderno com paredes de vidro e segurança armada 24 horas. Não foi uma comprinha, foi um investimento massivo. Eu queria que minha casa fosse o símbolo da minha autonomia. Cada móvel, cada quadro, cada cor de parede foi escolhida sem a sombra da desaprovação da minha mãe. Pela primeira vez em 26 anos, eu não precisava me perguntar: será que eles vão gostar? Mas o isolamento não era o meu objetivo final. O objetivo era a verdade. Descobri que o veneno da minha família tinha raízes profundas. Comecei a receber ligações de tios e primos que eu não via há anos. Querida, o que houve? Sua mãe disse que você teve um colapso nervoso e que está proibindo todos de visitarem a casa do seu avô? Léo, seu pai comentou no jantar de Natal que você pediu para se afastar de todos porque precisava de espaço para tratar seus vícios. Vícios? Colapso nervoso? Eles tinham criado um personagem. Durante 8 anos, eles justificaram minha ausência nos eventos familiares, criando a mentira de que eu era uma ovelha negra problemática, instável e perigosa. Eles me transformaram num fantasma, para que ninguém perguntasse por que a cadeira ao lado de Dylan estava sempre vazia. Foi então que decidi organizar o meu primeiro jantar de celebração na casa nova. Mas não seria para eles. Convidei meus colegas de trabalho mais próximos, meus sócios e os poucos amigos que me viram sangrar durante a subida. A noite estava perfeita, o vinho era caro, o buffet era impecável e pela primeira vez eu me sentia em casa. Às 21h30, o interfone da portaria tocou. Dona Léo,
Tem 4 pessoas aqui embaixo dizendo que são sua família e que há uma emergência. Senti o gelo percorrer minha espinha. Eles tinham rastreado o endereço através de um antigo contato meu. Eu poderia ter dito não, mas a curiosidade visceral de ver até onde o narcisismo deles iria falou mais alto. Pode deixar subir, mas avise que temos visitas. 10 minutos depois, a porta do elevador privativo abriu e o caos entrou. Meu pai, minha mãe, Dylan e Olivia pararam no meio da minha sala de jantar ofegantes, como se tivessem acabado de fugir de um incêndio. O silêncio caiu sobre os meus convidados como uma mortalha. Então é aqui que você gasta o dinheiro que roubou dos seus irmãos? Dylan gritou, ignorando totalmente os meus sócios sentados à mesa. Léo, pare com este teatro! Minha mãe começou a cena aproximando-se da mesa e batendo com a palma da mão na madeira. Olhem para ela, fingindo que é uma mulher de negócios enquanto a família está desmoronando por causa da sua loucura. Me desculpem, senhores, mas nossa filha está passando por um momento de instabilidade mental profunda. Um dos meus sócios, um homem de 60 anos que conhecia meu balanço patrimonial melhor do que ninguém, levantou uma sobrancelha, confuso. Instabilidade? Ele perguntou. A Léo acaba de fechar o maior contrato de aquisição do semestre? Do que a senhora está falando? Minha mãe vacilou por um segundo, mas meu pai deu um passo à frente, os olhos fixos nos meus. Viemos para uma intervenção. Você vai vender aquela casa de lago de volta para nós pelo preço de custo e vai voltar para casa para que possamos cuidar de você. Chega dessa rebeldia. Você não sabe o que está fazendo com este dinheiro. Eu me levantei. Lentamente. Limpei a boca com o guardanapo de linho e olhei para cada um deles. Intervenção? Vocês invadem a minha casa diante dos meus convidados para tentar me convencer que eu sou louca e que a solução é dar o meu dinheiro para vocês? Minha voz estava baixa, mas cortante. Dylan, Olivia, vocês já receberam a parte de vocês. O dinheiro já está nas contas de vocês. Meus pais, vocês venderam a casa de família sem me avisar. Agora vocês têm exatamente 10 segundos para sair por essa porta antes que a segurança os retire à força. Você não teria coragem, Dylan avançou. Trite. Eu já troquei as fechaduras de uma casa com vocês dentro. Uma vez. Trocar o status de filha para estranha no meu testamento foi ainda mais fácil. Chamei os seguranças do prédio. Ver meus pais e irmãos serem retirados da minha própria casa, sob os olhares de pena e choque dos meus colegas, foi o momento mais humilhante e, ao mesmo tempo, mais libertador da minha vida. Quando a porta do elevador se fechou, o silêncio retornou. Olhei para os meus convidados. Me desculpem por isso. Algumas famílias preferem enterrar o passado. A minha prefere tentar enterrar os vivos. Vamos voltar ao jantar? Naquela noite eu soube que não havia volta. A ponte não estava apenas queimada. As cinzas tinham sido jogadas no mar. Mas eu ainda precisava de uma última peça do quebra-cabeça. Eu precisava saber se a podridão era apenas deles ou se o meu sangue estava condenado por gerações. Foi então que decidi procurar a matriarca, minha avó. Após o desastre do jantar, o silêncio que se seguiu não foi de paz, mas de processamento. Eu precisava entender, por que eu? O que eu tinha de tão diferente para ser o alvo de uma exclusão que durou quase uma década? Eu precisava ir à fonte. E a fonte de tudo, o pilar que ainda restava de pé na história da nossa linhagem, era minha avó, Dona Eunice. Aos 89 anos, minha avó vivia em uma casa antiga, cercada por carvalhos e pelo cheiro de chá de erva doce e cera de assoalho. Ela era a única que meus pais ainda temiam, não por autoridade financeira, mas porque ela era a guardiã das verdades que eles tentavam enterrar. Dirigi até lá em um domingo nublado. Quando entrei na sala, vi a silhueta frágil dela perto da janela. Ela não precisava de óculos para saber que era eu. Você demorou para vir, Clara, ela disse, a voz rouca, mas firme. Eu soube o que você fez na casa de lago. O sangue naquela família está fervendo.
Sentei-me aos pés dela, sentindo-me pela primeira vez em anos como uma criança que não precisava se esconder. Eles me excluíram de tudo, vó. 8 anos, um grupo de chat secreto, o ataque cardíaco do papai, eu soube pelo Facebook. Por que eles me odeiam tanto? Minha avó suspirou, um som que parecia carregar um século de mágoas. Ela estendeu a mão trêmula que acariciou meu cabelo. Eles não te odeiam, querida. Eles têm medo de você. Você é a única que nasceu com o olhar do seu avô. Você vê as rachaduras nas paredes antes que a casa caia. E para pessoas como seu pai, alguém que vê a verdade é uma ameaça à sobrevivência. O que se seguiu foi uma aula sobre a anatomia do narcisismo familiar. Minha avó abriu uma gaveta de mogno e tirou um maço de cartas amareladas e fotografias em preto e branco. Seu pai não inventou esse jogo agora, Clara. Ele apenas o aperfeiçoou. Ele fez a mesma coisa com os irmãos dele há 30 anos. Quando seu avô adoeceu pela primeira vez, seu pai convenceu todos que seus tios eram instáveis e irresponsáveis. Ele os isolou um por um, para ficar com o controle das empresas da família. Ele precisa que haja um vilão para que ele possa ser o herói sofredor. Senti um calafrio. O roteiro era o mesmo. As mesmas palavras, instável, difícil, precisa de espaço, foram usadas contra meus tios décadas atrás. E sabe por que você foi a escolhida desta vez? Ela continuou olhando fixamente nos meus olhos. Porque Dylan e Olivia são extensões dele. Eles obedecem, eles refletem o ego dele. Mas você sempre teve uma luz própria. E a luz incomoda quem prefere viver nas sombras das mentiras. Ele te excluiu do grupo de chat não porque você não era importante, mas porque ele sabia que você seria a primeira a questionar as decisões obscuras que eles tomavam lá. Dona Eunice me revelou algo ainda mais sombrio. Ela também tinha sido excluída. Meus pais diziam a ela que eu não ligava porque estava vivendo uma vida de excessos na capital, e diziam a mim que a vovó estava muito cansada e preferia não ser visitada. Eles criaram muros de silêncio entre nós para que nunca pudéssemos unir as peças do quebra-cabeça. Eles esconderam a herança da Casa de Lago porque sabiam que eu tinha deixado instruções específicas para você nas minhas disposições, disse ela, entregando-me um documento assinado pelo meu avô antes de morrer. Era um anexo ao testamento, uma carta pessoal que nunca chegou às minhas mãos. Na carta, meu avô dizia: Clara, cuide da Casa de Lago. Ela é o lugar da verdade. Não deixe que o medo do seu pai transforme o refúgio em uma prisão. Eu li aquelas palavras e as lágrimas que eu vinha segurando desde a expulsão no jantar finalmente caíram. Eu não era louca, eu não era instável. Eu era a herdeira da sanidade de uma família que se perdeu na ganância. Vovó, eu comprei a Casa de Lago. Ela é minha agora, só minha. Um sorriso raro apareceu no rosto de Dona Eunice. Eu sei, e é por isso que eu vou te dar o resto das chaves que seu pai acha que possui. Ela me entregou os contatos de todos os meus tios e primos, o ramo saudável da família, aqueles que foram expulsos ou se afastaram voluntariamente da toxicidade do meu pai, ao longo dos anos. Eles acreditam nas mentiras dele porque não tem outra versão. Vá até eles, mostre quem você é, convide-os para sua nova casa. É hora de mudar o centro de gravidade desta família. Saí da casa da minha avó com uma sensação de missão. O conflito não era mais sobre uma casa de lago ou um grupo de chat. Era sobre o extermínio de um padrão de abuso que atravessava gerações. Meu pai achava que tinha me isolado em uma ilha. Ele não percebeu que, ao me jogar ao mar, ele me forçou a aprender a nadar. E agora eu estava voltando com uma frota inteira atrás de mim. A minha nova casa não era apenas uma construção de vidro e aço. Era um tribunal silencioso. Para o banquete da verdade, eu não queria apenas servir comida. Eu queria servir a realidade, crua e sem temperos. Com os contatos que minha avó me dera, passei 2 semanas costurando os retalhos de uma família que meu pai havia rasgado. Liguei para o meu tio Roberto, que não falava com meu pai há 15 anos por causa de uma disputa de terras que, descobri agora, nunca existiu. Foi apenas mais uma manobra de isolamento. Liguei para minha prima Mariana, que cresceu ouvindo que eu era metida e superior, enquanto eu ouvia que ela era problemática.
A reação de todos foi a mesma, um silêncio chocado, seguido por uma enxurrada de perguntas. O muro de silêncio estava rachindo. Na noite do jantar, a atmosfera era elétrica. Minha avó Eunice estava sentada na cabeceira como uma rainha em seu trono de carvalho. Ao redor da mesa, 10 pessoas que carregavam cicatrizes semelhantes às minhas. O clima não era de festa, mas de reconhecimento. Era como se sobreviventes de um naufrágio tivessem finalmente encontrado terra firme. Durante 10 anos eu achei que você não queria me ver, Léo, disse o tio Roberto, segurando minha mão. Seu pai me mandou e-mails supostamente escritos por você, dizendo que você era um atraso na sua carreira e que você não queria parentes pobres por perto. Senti meu sangue ferver. O nível de sociopatia do meu pai ia além do que eu imaginava. Ele não apenas mentia, ele forjava identidades. Ele fez o mesmo comigo, respondi, projetando na tela de 85 polegadas da minha sala os prints do grupo Família Primeiro e os extratos da herança escondida. Ele criou um ecossistema de mentiras para que ninguém pudesse se unir contra ele, mas o jogo termina hoje. Eu mostrei tudo. As datas do ataque cardíaco em que fui excluída, os registros da venda da casa da minha infância feita às escuras e o golpe final, os áudios que minha mãe me mandou após a expulsão da casa de Lago, onde ela admitiu, em um surto de raiva, que Clara nunca foi parte do plano real. O choque na sala foi palpável. Minha família alargada percebeu que eles também tinham sido peões em um tabuleiro de xadrez doentio. No meio do jantar, como se o destino quisesse testar a minha nova fortaleza, meu celular começou a tocar no Viva Voz, conectado ao sistema da casa. Era o meu pai. O nome dele apareceu na tela gigante para que todos pudessem ver. Eu atendi. Léo, ouça bem. A voz dele estava trêmula, mas ainda carregada de uma arrogância tóxica. Eu sei que você está tentando entrar em contato com o Roberto e com a Mariana. Eu te aviso. Se você espalhar suas loucuras para o resto da família, eu vou entrar com um processo de interdição. Você não está bem, filha. Todos estão preocupados. O Dylan e a Olivia estão aqui comigo, e nós decidimos que se você não entregar as chaves da casa de Lago amanhã, nós vamos expor seu problema de vícios para todos os seus clientes. Um silêncio sepulcral dominou a sala de jantar. Tio Roberto olhou para a tela com um desprezo que eu nunca tinha visto. Minha avó Eunice apenas fechou os olhos e balançou a cabeça. Pai, disse eu, com uma calma que parecia gelo seco. Você tá no Viva Voz e eu não tô sozinha. Houve um engasgo do outro lado da linha. O quê? Quem tá aí? Eu tô aqui, Carlos. A voz da minha avó Eunice cortou o ar como um chicote. O Roberto tá aqui. A Mariana tá aqui. Todos aqueles que você tentou destruir com suas mentiras estão sentados à mesa da sua filha. E nós acabamos de ver quem é o verdadeiro instável desta família. O silêncio do outro lado foi absoluto. Eu quase conseguia ouvir as engrenagens da mente do meu pai travando. Dylan e Olivia, que provavelmente estavam ouvindo ao lado, também silenciaram. O blefe tinha sido desmascarado da forma mais pública e humilhante possível. Vocês não entendem! Tentou gaguejar, mas eu desliguei. Aquele foi o momento em que o muro finalmente caiu. Não houve explosão, apenas o som de algo podre desmoronando sob o próprio peso da maldade. O jantar continuou até tarde, mas o tom mudou. Falamos sobre o futuro. Decidimos que a casa de Lago, agora totalmente minha e sob minha proteção, seria o centro das nossas reuniões. O Família Primeiro oficial, o de verdade, baseado na lealdade e não no controle, estava nascendo. Dylan e Olivia tentaram mandar mensagens individuais para os primos no dia seguinte, tentando explicar o lado deles, mas foram bloqueados por todos. O isolamento que planejaram para mim agora era a realidade deles. Sem o suporte financeiro da minha herança e sem a rede de proteção da família alargada, o núcleo tóxico começou a se canibalizar. Soube por fontes distantes que Dylan e Olivia começaram a brigar entre si pelo que restava do dinheiro dos pais, e que meu pai, sem ter quem controlar, entrou numa espiral de amargor. Eu estava livre. Minha casa de Lago se tornou o refúgio da verdade. Nas manhãs de sábado, tomava café no deck, olhando para o reflexo do sol na água e sentia o peso de 8 anos de invisibilidade evaporar. Eu não era mais a filha excluída.
Eu era a mulher que construiu sua própria linhagem. A história termina com uma foto que postei no meu Instagram, acessível a todos. Eu, minha avó Eunice e todos os meus tios e primos rindo ao redor de uma fogueira na casa de lago. A legenda era simples, mas definitiva. A família não é definida por quem está no grupo de chat, mas por quem fica quando a luz da verdade é acesa. O resto é apenas ruído. Eu tinha vencido, não pelo dinheiro, não pela casa, mas porque eu tinha recuperado a minha sanidade e a minha história. E pela primeira vez em 26 anos, eu não precisava olhar por cima do ombro para ver se alguém estava tentando me apagar. Eu era a minha própria luz.